Shalom, amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome do Messias, Yahushua HaMashiach. Meus queridos, passei algum tempo sem gravar os vídeos, mas agora eu vou voltar esporadicamente a trazer alguns estudos que eu venho aprendendo ao decorrer desses dias. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Santo e Eterno, te agradeço, Pai, por estar mais uma vez trazendo a Tua palavra, que Tu possa me abençoar e me revelar, Pai, segundo os conselhos que Tu sempre deixaste para os Teus filhos nas Tuas Sagradas Escrituras. Que Tu abençoe a todos, que esse vídeo possa trazer edificação na vida de quem o receber. Que assim seja. Irmãos, ontem nós tivemos um estudo no Shabat. Eu gostaria de trazer para os irmãos o que se refere a alguns ensinamentos do nosso Mestre, que eles possam nos ajudar, nos edificar e combater o início do pecado, que tudo tem o seu início, meio e o fim, tá certo? Então vamos lá. Tá lá, a palavra está no livro de Mateus capítulo 5, do versículo 21. Ele diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo no inferno. Irmãos, se a gente for observar, em determinados momentos, o Messias chamou os escribas e fariseus de raça de víboras, de sepulcros caiados, de loucos, entre outras coisas. Então, tendo a primícia disso, sabemos que não é você no pronunciar, é você causar ao seu irmão um estado de ira, ou seja, o seu irmão ficar irado com você. Quando você xinga alguém, você automaticamente traz a ira. Se aquele sentimento que você está expressando nas suas palavras não forem condizentes com a realidade. Então, quando você for criticar alguém, você vai ter que fazer, se você for fazer isso, você vai fazer para uma pessoa que verdadeiramente esteja praticando aquele tipo de atitude. Como o Messias falava sinceramente e abertamente a eles, porque eles nada poderiam lhe responder, porque eles verdadeiramente faziam aquilo que, segundo a Escritura, estava equivocado. Então, isso fica tanto na parte de você se irar com o irmão, quanto você provocar ira no seu irmão. Você já é um assassino se você comete tais práticas. Se você, além de se irar com seu irmão, você fazer com que seu irmão se ire contra você. Porque qual é o primeiro passo que existe para um assassinato? Você ir intencionalmente para tirar a vida de alguém. O primeiro passo é sempre o ódio, a raiva, a amargura. O seu vizinho chegou na frente da sua casa e de repente sujou a frente da sua casa, ou então o seu vizinho encostou no seu carro no estacionamento de um prédio, e aquilo ali, em vez de você transformar aquele mal em uma conversa sadia, onde todos possam um auxiliar o outro, você se ira com seu irmão. Então o começo do homicídio começa nessa ira. Então todo esse homicídio, tudo isso pode ser evitado se você não se irar. Então qual é o primeiro passo para o homicida? A ira, o ódio, o rancor no coração. Muitas vezes a gente também, existem pessoas que matam outras sem motivo algum, mas porque ela já tem a ira no seu coração. Então você já é um homicida, porque na primeira oportunidade que você tiver de fazer o mal para a outra, você fará. E ele diz o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, você lhe chamou o seu irmão de louco, e você disse: você é um doido, cara, você está fazendo isso errado. Então, lembre-se, não é que você esteja irado contra o teu irmão. O teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Então não vai adiantar você fazer um monte de ira ao seu irmão, deixar o seu irmão irritado contra você, e você vir agradecer ao Eterno por um dia de vida.
Você vai ter que agradecer ao Eterno sempre por quando você tiver aparado todas as suas arestas, todos os seus erros. Concilia-te depressa com o teu adversário, porquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre à prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma dali sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, de repente você está fazendo mal ao seu irmão, sabe disso, e está achando que no dia do juízo nada, isso tudo vai ficar por isso mesmo. A gente sabe que a gente tem um juiz que não tarda e não falha, e nós sim iremos arcar por cada uma das consequências que nós fizermos. Em verdade, e ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Veja agora, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porquanto se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no fogo do inferno. Então, irmãos, qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já tem em seu coração, já cometeu adultério com ela. Ou seja, quando se começa um adultério, se começa você andando no meio da rua e você já faz o adultério, começa você na frente da sua casa, de repente você olha lá para alguém passando na rua, você no primeiro dia faz isso, no segundo olha de novo, no terceiro de novo, depois aquela pessoa olha para você, isso seja homem ou mulher. E de repente, quando você tiver aquela oportunidade, o seu coração já está com as portas, os portões, as grades, a janela, está tudo aberto para que quando aquela oportunidade acontecer, você irá cometer o adultério. Então, não é você cometendo o ato de adultério, simplesmente começou naquele momento. Aquilo ali já tem um momento de cobiça, que a cobiça é o que começa todos os outros pecados. Você cobiçar aquilo que você não pode fazer. Se você cobiça tanto uma joia preciosa, você não tem a condição de comprá-la, um dia, se você der a oportunidade, você vai cometer um assalto para poder adquirir aquele tal bem. Então, nós vamos entender isso no livro de Gênesis, no capítulo 3, já fala sobre esse primeiro erro que houve na história da Escritura, que é o pecado original, o primeiro pecado. E o que aconteceu? No capítulo 2, 1 e 2, o Eterno cria todas as coisas, inclusive cria o homem. E se nós analisarmos a simbologia de Adão com o Messias e Eva com o corpo, a igreja, nós vamos entender bem essa história. Que o Messias, a palavra diz que ele foi criado antes de todas as coisas. Então, o Adão é criado primeiro, principalmente, do que a mulher. A mulher é criada de uma parte de Adão, então ela é parte dele. E se nós observarmos também, assim como Adão, o Messias também morre da mesma forma por sua mulher. Por intermédio dos pecados da sua esposa, o homem morre. Porque Adão não comete o erro de ir lá e pegar. A serpente não tenta Adão, mas ele tenta a mulher. Por ser mais frágil, por vir depois do Messias, porque Adão estava em contato diretamente com o Eterno. Então, esse Adão não peca, a mulher em si peca, e aí Adão, ao ver sua mulher, sabendo que o decreto daquele erro é a morte, ele também, por ela, come do alimento e morre. Então, essa simbologia, o Messias também traduz. O Messias não peca, mas ele morre pela sua igreja, por sua esposa. Então vamos lá, para entender os pontos do pecado, o início de um pecado. Ele diz, ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo, que o Eterno tinha feito. E esta disse, a mulher, assim que o Eterno Deus disse,
não comereis de todas as árvores do jardim. Observe que a serpente não utiliza uma palavra dela mesma, ela utiliza a própria escritura, porque o Eterno tinha dito no capítulo 2, disse o seguinte, ó, de toda árvore do jardim comereis. Até aí, ponto. Toda é toda. Mas o Eterno depois dá uma restrição para o homem. A Eva ainda não estava lá. Ele dá restrição para o homem, olha, de toda árvore comereis, menos dessa árvore. E ele, o homem, passa para a mulher. E ele disse, ó, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Observe que aqui já tem o primeiro acréscimo. Adão, em vez de passar para a mulher só as palavras que o Eterno disse, ele passa também um acréscimo. Ele diz, olha, mulher, não toque nem toque na fruta, no dia que tu tocar, tu morre. E se tu comer, tu morre. Então já tem um acréscimo aqui, porque o Eterno diz, olha, Adão, naquela árvore do bem e do mal, não comereis. Ele não diz, não tocareis. Vamos observar aqui no texto, no capítulo 2. Só um minutinho. Tá aqui. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E não diz não tocarás nela. Então já o primeiro enxerto, Adão passa para Eva, que não poderia nem tocar. Então a serpente diz, olha, vamos ver o que a serpente diz. Ó. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Ou seja, ela diz algo para enganar a mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, ele dá uma cobiça para a mulher, para que a mulher se iluda, uma tentação. Então a mulher ficou tentada. Então ela diz, ó, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento, e tomou o seu fruto. Ou seja, ela pegou. Quando a mulher pega no fruto, ela já observa que não morre, porque o Eterno nunca tinha dito que se pegasse morreria. Adão poderia ir lá pegar, agora ele não poderia comer. Mas ela pegou, não morreu. Então ela disse, então realmente Deus está mentindo e a serpente está certa. E aí ela come. E ela pega e dá ao seu marido e comeu com ela. Ou seja, o primeiro pecado é você dar ouvidos ao erro. Você depois de dar ouvidos ao erro, você olhar para aquele erro e cobiçá-lo. Cobiçando, duvidando da palavra de Deus. Duvidando, você vai lá e erra, comete o pecado. Esses foram passo a passo que a mulher teve. Que a mulher, primeiramente, cobiçou, depois olhou, ficou tentada, duvidou do Eterno e cometeu o erro. Assim também se inicia todos os outros pecados, né? Você observa depois do que ela comeu, ela dá a Adão. Imagine Adão lá, depois de caminhando, de repente ele encontra a sua esposa com um fruto que não poderia comer. A mulher que ele disse, tu és carne da minha carne, osso do meu osso. A mulher que ele tinha por companheira e sabia que seria uma companheira eterna. Então ele observa a sua esposa cometendo um pecado. Então Adão, para como é que eu posso dizer? Em analogia ao que o Messias iria fazer, ele vai lá e come do fruto. Não que o Messias tenha pecado, mas por amor de nós, ele fez melhor do que Adão. Ele não pecou, ou seja, ele não comeu, mas morreu por sua esposa. Entende? Então esse foi o erro de Adão. Adão poderia não ter comido, mas pedido ao Eterno clemência para que os perdoasse. Então vamos ao segundo ponto. Em 2 Samuel nós vamos observar esse pecado que o Messias alertou aqui,
que se nós olharmos para cobiçarmos, ou se nós irarmos os nossos irmãos, ou nos irarmos, nós estamos iniciando aqueles pontos do pecado. Nós vamos observar isso nitidamente aqui na vida de Davi, o rei Davi. Vamos lá, em 2 Samuel capítulo 11 diz, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era ela muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então vamos lá, o ponto. Davi, o rei, em vez de sair à guerra, está em guerra com o seu povo, Davi manda os outros irem. Davi, em vez de se acordar cedo, como era de cotidiano dele, para orar ao Eterno e se alimentar da palavra do Criador, Davi está dormindo, se acorda tarde. Davi vai ao terraço de sua casa e, desarmado das armaduras espirituais, que é a palavra e a oração, ou seja, Davi não estava literalmente armado pela armadura descrita lá em Efésios 6, que é a armadura do Senhor, capacete da salvação, a espada da justiça. Ele não tem nada, não está com nenhum tipo de armadura. Por quê? Ele não estava pronto para a guerra, literalmente e espiritualmente. Ele se acorda tarde, uma vida realmente desleixada, e vai para a frente dos terraços da sua varanda e vê uma mulher. Até aí tudo bem se ele visse a mulher e voltasse, mas Davi observa aquilo ali. Você observa que a palavra do Eterno não está em nenhum momento desse capítulo 11 aqui, a não ser no momento em que Davi é alertado do seu erro. Ou seja, a palavra do Eterno não se fala aqui. Aconteceu que Natan se levantou do seu leito e andava passeando no terraço real e viu uma mulher se lavando, que estava se lavando e era muito formosa à vista. Ele manda indagar, perguntar quem era, e era mulher de um servo dele. Então, Davi, em vez de Davi aí, pelo menos parasse por aí. Mas, olha, eu me interessei, mas agora eu sei que é uma mulher casada, vou deixar ela de mão, vou voltar, vou ler minha escritura, vou me armar e vou me embora para a guerra, porque eu estou com a mente muito vazia aqui, eu vou embora. Tanto que o Messias diz, olha, um espírito imundo, quando é expulso e a casa está limpa, ele volta trazendo 7 espíritos imundos. Ou seja, quando você expulsa um erro da sua vida e você, em vez de se preencher da presença do Eterno, e você está com a mente vazia, com certeza você vai se tornar a cada dia pior. E ele diz, então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio e se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias, o Heteu, e Joabe enviou Urias. Ou seja, Davi comete um erro. Esse erro, não só Davi, a mulher também, não só Davi, comete o erro, mas esse erro traz uma consequência muito séria. Há um filho aí nessa história. Segundo a Torá, Davi deveria ser morto, ele e a esposa. Mas o que é que ele tenta fazer? Ele tenta encobrir o seu erro, porque os homens não viram, mas o Eterno sempre vai ver. Então, ele tenta encobrir o seu erro, e aí é que começa por isso que um pecado vai se tornando o outro. Quando você abre a porta para um, vai entrando outro. De repente você está numa situação que você está completamente desviado das escrituras, dos caminhos do Eterno. E Davi, então, vindo pois Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Na verdade, Davi não queria nem mais saber do seu povo. A única coisa que dominava ele era o seu pecado, como ele fazia a artimanha para poder escapar dessa.
Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu à sua casa. Ou seja, Urias estava em guerra. O povo do Eterno está em guerra. Urias estava em guerra. Ele não se desarmou da sua armadura em nenhum momento. O Eterno era com ele, certo? Esse Urias saiu dessa situação, dessa história, justificado. Davi, infelizmente, nesse momento, ele só é justificado depois do seu arrependimento. Mas o seu erro foi muito grave. Vamos ver aqui. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Agora veja o tapa na cara. E disse Urias a Davi: a arca de Israel e de Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar à minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Veja que tapa na cara. Davi estava... ele cita que a arca do Eterno, ou seja, a presença do Eterno estava em tendas. Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, e eu vou ficar em casa tendo relações íntimas com a minha mulher, comendo e bebendo. Isso é um tapa na cara do rei, porque era para ele estar lá no campo e não mancomunado fazendo coisas que nem o pior dos ímpios fariam. Ele estava dormindo tarde, acordando tarde, bebendo, comendo, tendo relações com a mulher do próximo, enquanto isso, as coisas do Eterno estavam em guerra, em plena luta. Ou seja, ele abandonou literalmente as coisas do Eterno. Então esse servo Urias estava, como é que eu posso dizer, dando a responsabilidade e dando o respeito devido às coisas do Eterno, e Davi não. Então disse Davi a Urias: demora até aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. E Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pela mão de Urias. Ou seja, veja que crueldade. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos detrás dele, para que ele seja ferido e morra. Ou seja, a crueldade de Davi foi muito grande. Ele fez uma grande sacanagem com ele. Ele saiu com a mulher do cara, tentou colocar para o Urias resolver ter relações com sua esposa para dizer que o filho era dele, e no final das contas ainda deu uma carta a Urias para entregar pela própria mão dele uma sentença de morte. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar de onde sabia que havia homens valentes, e saído os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Ou seja, veja o tamanho do pecado. Além de Davi fazer todas essas coisas, mata um servo fiel, e além disso ainda caem mais alguns do povo, ou seja, outros assassinatos. Davi incorre não só de um. Então enviou Joabe e fez saber Davi de todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tudo de contar ao rei do sucesso da peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jeru-Bezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço e uma mó corredora, de que morreu Tebes, e que vos chegasse ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. Ou seja, depois de tudo isso, o próprio Joabe já sabia que Davi poderia se irritar por causa de alguns erros de estratégia, mas que foi cumprida a vontade do rei. Então, irmãos, o pecado de Davi começa com o estar despreparado da palavra do Eterno, está desleixado,
largar suas armaduras, e não estar meditando na palavra de dia e de noite, e começa como? Ele, estando completamente aberto às coisas, às setas do inimigo, ele observa uma mulher. Então ele, nessa observação, ele começa a cobiçar. No começar a cobiçar, ele começa a agir. No começar a agir, ele começa com o adultério. Tendo o adultério, ele já pula para um assassinato. E assim vai progressivamente. É a mesma coisa de você passa numa loja, vê que tem um produto ali que é caro, você não tem condições de pagar. Mas se você é um servo do Eterno, você está em oração de dia e de noite, aquilo ali nada de mal lhe fará. Mas o que é que acontece hoje no mundo? Ninguém está buscando verdadeiramente os caminhos do Eterno. Então aquela pessoa passa, cobiça, todo dia olha, e de repente vai chegar um dia que aquela vitrine vai estar aberta, o vendedor vai estar de costa para a vitrine, observando outra coisa enquanto estava limpando. Aquela pessoa vai passar e vai ter todas as condições para ela furtar. Não vai ter ninguém olhando, vai estar tudo prontinho, ele vai lá, pega, bota no bolso e sai. Mas às vezes tem uma câmera de vigilância, muitas vezes hoje tem. E pior ainda, nós sabemos que nós temos um vigia que não tosqueja, que não dorme, um juiz que é reto e justo, que não vai falhar. Então nós temos que cada dia mais buscar nos proteger dos erros, né? Que é dar um início, a porta de entrada para todos os males. O Messias, em certa vez, está lá em Mateus 15, ele diz que do nosso coração, o que sai do nosso coração é o que contamina o homem. Então não vai ser eu receber uma informação ruim, um estudo ruim da palavra, alguma coisa que não seja condizente com a palavra, que você vai estar contaminado. Você vai se contaminar quando você pega aquelas más informações. Por exemplo, a instrução do Eterno foi abolida, a lei foi abolida. Então, se você recebe isso, tudo bem, você não vai concordar. Agora, quando você pega essa má doutrina e você passa para os irmãos, infelizmente, você está contaminado com aquela má doutrina que você recebeu. Então, nós temos que vigiar primeiramente nossos olhos. Tem uma palavra aqui nesse capítulo, se não me engano também, diz que os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. E quão grandes trevas terá o nosso corpo. Então, vamos buscar ter os olhos bons, vamos buscar sempre ter a edificação da palavra, estar meditando nela de dia e de noite, revestindo-nos da armadura do Eterno. Shalom, meus irmãos, que